precisamos, Senhor, de fortalecer, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma, Senhor. Temos que entregado, Pai, que o Filho ainda do trabalho, Senhor, nossos pecados, Senhor. Hoje a Santa Ceia, o Senhor vem falar, Senhor, e nos ensinar, Senhor, por essa Santa Ceia, que estamos, Senhor, fazendo essa aliança contigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aqui estamos, Senhor, presentes, Senhor, para louvar, para adorar, Senhor, para através da palavra conosco, Senhor. Venha, Senhor, testificar cada um que vem buscar, Senhor, e aqueles que estão para chegar, e aqueles que não pôde vir, Senhor, o Senhor visite, Senhor, a cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não posso estar sentado. Amém, glória a Deus. O Senhor está chamando ainda a Estânia. Espero que podemos ouvir essa palavra em Isaías 55, versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor: buscais ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Amém? Hoje nosso Senhor está aqui, vamos estar buscando a Ele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Vamos estar louvando número 15, amém, em nome de Jesus. Hoje Santa Ceia do Senhor.
Amém? Glória a Deus. Essa palavra, pastor Jesus. Amém? Graças a Deus, amém, por estarmos na presença da casa do Senhor Jesus, por Santa Ceia do Senhor. E essa noite foi uma noite intensa para mim, porque eu literalmente sonhei a noite inteira. E parte, né, do que Deus tem para nós hoje está dentro desse sonho. Então, ontem, né, especificamente, a palavra de Deus falou conosco no livro de João 16 e hoje em João 15. A partir do versículo número 1 até o versículo de número 8. É muito conhecida essa passagem, porém é algo que o Espírito Santo ele ministrou. Amém? O versículo número 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Amém? Curva a tua cabeça. Pai Santo, eis-nos aqui diante de Ti, Pai, e na condição de homem limitado que sou, declaro que nunca fui, não sou e jamais serei. Mas agora, Pai, reunidos nós, a Tua igreja, a Tua noiva, Pai, com a certeza e a convicção, Pai, que Tu, Pai, entregaste o Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, derramando o Seu sangue, da qual nos purifica de todo o pecado, e assim também, Pai, nos une, Pai, como a Tua noiva à espera de Ti, à espera do esposo, Pai. Por isso enchemos, Pai, dia após dia, Pai, do azeite, do óleo, Deus, Pai, as nossas lamparinas, esperando para que Tu, Pai, quando vires buscar o Teu povo, a Tua igreja, nós assim estejamos prontos para os dias das bodas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, declaramos então unidos, Pai, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que sempre será. Neste momento, o Espírito Santo de Deus fala conosco, Pai, que verdadeiramente não fale o homem, mas que Tu, Espírito Santo de Deus, venha falar através da vida do homem, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai, e assim, Pai, possamos verdadeiramente compreender, Pai, qual a Tua perfeita, boa e agradável vontade para as nossas vidas, Pai, e haja edificação à Tua casa, à Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, amém e amém, glória a Deus. Amém, amados, estamos felizes. Na semana passada foi um culto muito gostoso, muito maravilhoso, onde todos os irmãos puderam ministrar um pouco, falar um pouco, testemunhar, e eu gostaria que realmente nós pudéssemos continuar, né, dessa forma, mas da parte de Deus, né, eu sei que existe um propósito na ministração de hoje. Nessa madrugada eu sonhei que havia uma bancada muito grande. Em cima dessa bancada havia muitas abóboras mesmo. E elas já estavam com a cor bem assim, laranja, meio bege assim, estavam bonitas. Eu olhava aquela bancada e no sonho vinha uma pessoa e eu ali olhando, e aí eu peguei uma e comecei a descascar, e aí eu abri por dentro, ela estava bem assim macia, estava bonita mesmo de se ver. E aí ele disse assim: olha, já está tudo pronto, já está preparada para colher, já está preparada para comer, o fruto já está bom. Ele disse que o fruto está bom. E realmente eu vejo que Deus, pela misericórdia do Senhor, Ele tem dia após dia enviado almas, pessoas que estão se aproximando, só durante esses dias aqui, eu acredito que Deus trouxe pessoas novas à casa, mas é exatamente este propósito. É interessante pelo seguinte, que a palavra do Senhor fala que eu sou a videira. E o que é a videira em si? Agora nós vamos entender. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. A videira, na realidade, nós sabemos que é o fruto, é o pé, vamos dizer assim, que produz a vide, que é a uva. Videira é um pé de uva, para que a gente possa entender bem, E eu não sei se vocês sabem como é a videira, ou então como se dá a uva em si. A uva não é uma árvore, ela literalmente é como se fosse um ramo. Ela tem que nascer entrelaçada, ou ela se estende, os seus ramos em uma outra árvore, ou então você faz como se fosse algo para que ela possa subir e ela possa atrelar. Aqui em Enxodiri, principalmente, nós vemos muitas videiras, é a cidade da uva. Isso me chamou a atenção pelo Espírito, porque Deus, quando Ele nos plantou na cidade de Enxodiri,
eu sempre no coração eu falava assim, existe algo espiritual. Eu falei isso ontem. Eu não sei para quem estava no carro comigo. Eu falei isso ontem. Eu falei assim, não, foi na terça-feira. Na terça-feira, não, quarta-feira, desculpa. Quarta-feira, quando eu estava levando os irmãos para casa, eu falei assim, Shiodiri, existe algo espiritual. Porque Shio é sal. E Shiri, na realidade, é bumbum. Pode falar bunda, né? Shiri, são os ideogramas da cidade de Shiodiri. Ou seja, é o resto do sal. É o último lugar que chegava o sal. Por quê? Porque Shiodiri é o marco zero do Japão. Nós estamos no marco zero do Japão. Né? Tanto daqui, se vocês olharem no mapa, vocês vão ver exatamente como Shiodiri, a cidade de Shiodiri, está no centro do Japão. Existe algo espiritual em relação a isso. Né? Quando nós temos ali a palavra que fala a respeito de que viria as águas, e estas águas dariam sobre o tornozelo, depois um pouco mais acima, e depois tantas águas que não poderiam, né, passar a pé, mas somente a nado. É uma alegoria do profeta, né? Eu não quero entrar nesse ponto, mas fala aqui do Oriente, ou seja, onde nós estamos, Oriente, é algo oriental. Isso sempre me chamou muito a atenção. Então, a palavra do Senhor fala a respeito do fruto da vide. Vocês veem aqui na cidade de Shiodiri, por exemplo, a vide ela sempre dá vários arames assim, né? Vamos colocar uma tela em cima, né? Várias estacas, e você vê o pé ali de uva e as uvas dando em vários cachos assim. Aqui na cidade de Shiodiri vê bastante, né? Todos já viram, né? Amém? É bonito, não é bonito? E o perfume que exala da uva, né? Quem mora perto já passou perto da parreira de uva, ela exala um perfume adocicado, né? E é adocicado, muito gostoso mesmo. Aquilo chama a atenção. E uma coisa interessantíssima também, a uva ela é uma fruta protegida, né? Os gomos, né? Cada bolinha aí que representa, ela é protegida envolvido por uma casca que protege. Agora, o que tem isso a ver para cada um de nós? Na realidade, a palavra do Senhor fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira. Nós somos o que agora? Vamos entender aqui. Ó. Toda vara em mim que não dá fruto. Toda vara que não dá fruto. Vamos entender isso agora espiritualmente. Cada um de nós estamos aqui para estar fazendo parte da Santa Ceia do Senhor, corpo de Cristo. Amados, Deus chamou a gente, cada um, para ser o quê? Para ser esses ramos que se estendem. Porque na realidade, diferentemente da jabuticaba, quem já viu jabuticaba no Brasil? A jabuticaba dá no talo, né? No tronco. Diferentemente a uva não dá no tronco. Ela dá literalmente nos ramos, porque aqueles ramos eles vão se estendendo e dali, nos ramos, vai dando cacho de uva, né? Muito interessante isso. O que acontece com a uva? Uma vez a gente teve um estudo a respeito da uva, um estudo maravilhoso, que falava um pouco do que representava o fruto da vide, né? E por que é utilizado esse simbolismo, né, da uva, do vinho na Santa Ceia. Este é meu sangue, né? É o sangue da nova aliança. Vou explicar para vocês. Amados, cada ramo que se estende, quando dá o cacho, nós temos vários gomos, né? São bolinhas e tal, que fazem parte da uva em si. Quando ela é levada para acontecer um processo de vinho, alguém de vocês já viu como é o processo de vinho, o que acontece? Ela é pisada, né? Se coloca num grande lagarto, se é lagarto talvez o nome, e ela é pisada com os pés descalços mesmo, né? Ela é pisada, literalmente pisada. Isso alegoricamente traz a respeito do quê? Para que se possa produzir, né, o vinho, ou seja, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, foi necessário que ele fosse pisado. E a palavra do Senhor fala lá no livro de Isaías 53 o quê? Verdadeiramente ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E mesmo o azeite, o fruto da vide,
né? Ela foi usada em várias coisas, até mesmo como medicamento já foi usado também. Isso cientificamente falando. Agora, uma das coisas importantes que mostra para cada um de nós, ele fala a respeito do quê? Esses ramos que vão se estendendo. Eles vão se estendendo, né? Como é a sua irmã que eu? Ela esteve aqui na quarta-feira, né? Vê que bênção, né? Uma bênção maravilhosa. E a gente vê o que Deus está movendo, né? Isso exatamente são o quê? São os nossos frutos, né? São os nossos frutos. Por quê? Porque eu não digo que nós temos que convidar as pessoas. Não seria a ocasião de convidar as pessoas somente, mas seria de ser a testemunha viva de que Cristo habita em nós. Sabe por quê? Quando a pessoa ela começa a notar que existe algo diferente em você, né? Quando tiver algum tipo de problema, ou houver algum tipo de situação, ela vai chegar até você para conversar. Ela vai chegar até você por quê? Porque você inspira confiança. E amados, uma das coisas que é importantíssimo para cada um de nós, principalmente para mim que, né, Deus tem chamado para que esteja como pastor da igreja, amados, é o zelo pelas almas, é o zelo pelas vidas de cada um dos irmãos. Mas de que forma? Agora eu vou explicar. Cada pisadura de Cristo no lagar, ele foi ferido, ele foi moído. Amém? Para que eu e você, nós não precisássemos passar por isto. Ele derramou o seu sangue vertido na cruz do Calvário. E essas pisaduras foram feitas por cada um de nós. Cada um de nós. Ele morreu por nós. Ele entregou a sua vida por nós. Cada fruto que representa aí a uva, e a uva em si, ela costuma dar semente por fruto, né? Cada fruto tem uma semente ali. Podem começar a notar. Existem, logicamente, que foram mudados biologicamente, né? Geneticamente, que não tem semente. Isso existe hoje. Mas o fruto comum, normal, ele vai ter uma sementinha dentro, né, do gominho de uva lá. Nem sei como é que fala, se é gomo, o que é, né? Mas ele vai ter. O que acontece então? Essa semente, ela carrega algo. Ela é protegida também. Nós temos uma casca, nós temos como se fosse o fruto, né, algo mais úmido, vamos dizer assim, que protege essa semente. É a alegoria completa do que eu e você nós somos. Não sei se vocês sabiam, 70%, um pouquinho mais, assim como nós, seres humanos, representam, é composto por água. Água. É a mesma alegoria, amados. Cada fruto da uva representa eu e você, como seres. Mas cada um de nós carregamos uma semente no centro. É bem no centro. É um lugar onde Deus separou por cada um de nós. Nessa semana, a irmã Ketty veio dar o testemunho e ela falou, o testemunho dela semana passada, desculpa, que muitas coisas aconteceram boas na vida dela, mas ainda sentiu um vazio no coração, né? Muitas coisas boas. Somente foi completo quando o quê? Ela literalmente veio a plenitude e o conhecimento, né, de quem buscar a Deus. E este vazio vai ser completo. Ou seja, amados, existe um espaço dentro dos nossos corações que é para Jesus. Esse espaço, ele somente Jesus está reservado dentro dos nossos corações. E aí nós vemos aqui que a palavra do Senhor fala que Ele é o quê? Ele é o lavrador, o Pai é o lavrador. A vara que não dá fruto, Ele corta e lança fora, tira, para aquela que dê fruto, dê mais fruto ainda. A palavra do Senhor vai mostrando para nós e diz o que? Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Isso é maravilhoso, amados, porque a palavra de Deus para cada um de nós é uma palavra de bênção. Jesus Cristo, Ele não veio trazer a palavra de maldição para as nossas vidas, mas Ele já deixa bem claro: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Amado, o que purifica a minha vida, o que purifica a sua vida, amados,
Não é somente, amados, o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos comprou, Ele remiu a cada um de nós. E aí a palavra só fala que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos justifica do seu pecado. Agora, é uma dúvida que há muito tempo, muitas pessoas têm perguntado a respeito da graça, que elas falam assim, mas então nós vamos ficar na graça, então a gente vai pecar e a gente vai ficar, Jesus Cristo perdoa e está tudo certo. Eu falei, não é por aí. O que é a palavra? Nós temos que nos encher da graça. Agora, o que é se encher da graça? Vós estáis limpos, vós, por quê? Pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus, quando vem ao nosso encontro, e quando nós começamos a nos alimentar da palavra de Deus, e encher da palavra de Deus, dia após dia, em nossos corações, o que vai acontecer? O nosso cálice espiritual, ele vai sendo completo. Pelo quê? Pelo vinho, pelo fruto, ou seja, pelo moer de Cristo. Ou seja, a palavra que Cristo ministrou para nós, amados, é uma palavra que para que encha as nossas vidas e nós venhamos ser purificados. E quem está puro não peca. É exatamente nesta alegoria que eu e você, amados, temos que buscar dia após dia o quê? Ser cheios da presença do Espírito Santo. Aí a palavra do Senhor continua dizendo: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amados, quando nós estamos em Cristo Jesus verdadeiramente como um corpo só, e a uva eu acredito que a videira foi o fruto escolhido pelo seguinte: olha só como eles ficam todos juntos, né? Todos juntos. Cada um representa nós, representa a igreja. E nós representamos um todo. E este todo é o todo que é colocado no lagar para ser pisado. Foi a ação de Cristo Jesus. Cada um de nós, amados. Cada um de nós. Amados, e quando nós entendemos a ação de Cristo por nós, e quando nós estamos em... Alguém será que faria vinho com um gomo só de uva? De jeito nenhum. É exatamente essa compreensão, amados. Por isso que quando eu sou ferido, a igreja é ferida. Por isso que o pecado de Acã, quando ele pecou, todo o povo de Israel foi ferido. Por isso que a unidade do nosso corpo, ela deve ser mantida. Nós temos que estar sempre no mesmo espírito, no mesmo intuito. Amados, por muitas e muitas vezes, amados, nós vemos o que? Inúmeros lugares, igrejas imensas, onde por muitas vezes existe a ministração da Santa Ceia, mas por muitas vezes não existe uma comunhão plena. Não existe porque você não conhece todo mundo. Não existe porque você não conhece o que pensam ou o que falam, Por isso eu louvo a Deus por nossa casa, amados. Louvo porque nós conhecemos um a cada um de nós. Conhecemos nome a nome, a cada um dos irmãos que aqui estão. E nós estamos o quê? Crescendo junto. E amados, nós não precisamos ter pressa. Precisamos que o Senhor, então, aí a palavra do Senhor mostra para cada um de nós, que a vara sozinha, o ramo sozinho, ele não pode dar fruto se não estiver nele. Por isso que cada um de nós, amados, devemos estar o quê? Fundamentados em Cristo Jesus. Não somente como irmãos em Cristo, mas agora de um modo maior, como uma família, literalmente uma família, que convive, que partilha, que sofre, que se alegra, em todos os momentos, nós estaremos juntos. E aí nós vemos aqui Jesus Cristo falando no versículo número 5 o quê? Eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada se poderia fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, se secará, e os que colhem lançam no fogo,
e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Olha só, isso é importante para que a gente venha conhecer agora, que quando nós, a Igreja de Cristo, estamos em um só propósito, de coração, né? Um só propósito de coração, e a gente entende o que é certo, entende o que é correto, o que é de Deus, o que provém de Deus, amados. Deus, pela sua infinita misericórdia, né? Ele ouve e Ele cumpre. Agora, existe algo muito importante que nós temos que entender no mundo espiritual, que existem pessoas que são lançadas fora, são cortadas. Cortadas por quem? Pelo homem? Não. Pelo próprio Deus. Não sou eu que corto. Eu não posso cortar ninguém. Quem corta é o próprio Deus. E nós temos que compreender isso de uma forma espiritual. Porque o pastor Fernando, ele sempre fala a respeito, e eu tenho liberdade de falar porque ele fala isso no púlpito. Ele fala a respeito de quando então Deus mandou ele cortar uma pessoa. Ele literalmente mandou cortar aquela pessoa. Mandou cortar, porque estava com o próprio inimigo no seu coração, porque ele queria dividir. E é o que nós falamos. E o pastor Fernando falou assim: não, de maneira nenhuma, vamos colocar a igreja em oração. Ele fez isso, colocou a igreja toda em oração. E a igreja orou, todos falou: vamos perdoar. O irmão ficou lá. É ministro da música. Terrível comparação com o nosso próprio inimigo, né? Ministro da música. E amém, continuou, tal. Só que daí Deus continuou falando, incomodando ele. Aí Deus falou assim: ó, dentro da tua igreja existem duas igrejas. E o pastor falou: como assim duas igrejas? E aí Deus falou assim: eu não mandei você cortar ele e você não me obedeceu. Pela sua desobediência, você quer ser melhor do que Deus? Assim como Deus disse: por este povo nem orarás. Não é eu que estou falando. A palavra diz que existe um momento em que Deus fala, lá no livro de 1 Samuel, versículo de número 15, né? Capítulo número 15, versículo 22. Olha aqui, ó. 1 Samuel 15, 22 fala assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E existe uma outra passagem de um povo, isso aí foi um povo todo, que Deus rejeitou, Deus cortou. Amados, e quando Deus corta, Deus cortou. E Deus corta porque Deus conhece o coração, assim como Deus cortou o próprio Lúcifer. Eu já falei isso antes. Tem gente que ora para Lúcifer se converter. Lúcifer não vai se converter. Nós temos que entender isso. O diabo não vai se converter. Então nós temos que compreender que existem pessoas a qual Deus cortou segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E amados,
Eu tenho o corpo limpo e lavado pelo Espírito de Deus. Agora, a palavra do Senhor deixa bem claro para cada um de nós: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Parece ser uma palavra dura, uma palavra rígida, às vezes parece. Mas acontece, amados, que Deus conhece o coração, nosso coração. Nós temos que entender que às vezes eu e você, podemos passar por um momento de extrema angústia, de extrema solidão, sermos moídos por Deus, da parte de Deus, né? E tudo isso acontece para que uma pessoa seja revelada somente. Aleluia. Para conhecer o coração. Davi, o servo de Deus, que era um homem segundo o coração de Deus, que adulterou, que fez um monte de coisa, foi perseguido por Saul. E Saul, contrariamente, ele fez várias e várias. Não, vamos sacrificar a Deus. Não, eu vou poupar a vida daquele rei. Ele foi cortado porque ele desobedeceu a Deus. É isso que é a questão, amado. A vara em mim que produz fruto. E qual é o fruto que Deus chamou a cada um de nós para que nós venhamos dar? O fruto que Deus chamou a mim e a você é o fruto de obediência, amados. É o fruto que eu e você, quando nós obedecemos a Deus em todos os âmbitos, a palavra do Senhor diz assim, que vai chegar as pessoas até você e perguntar para você qual é a razão da vossa esperança. Porque uma coisa eu digo para você: quando você desobedece a Deus, as pessoas vão falar assim: olha o crente lá, diz que é crente, mas está desse jeito. Muitas pessoas se escandalizam às vezes em nós, mas por atitudes que nós temos. Agora, existem pessoas que se aproximam de Deus por causa de nossas atitudes. Amados, nós temos que compreender, no livro de João 15, ele deixa bem claro: existe a vara que não dá fruto, e a que não dá fruto, ela vai ser lançada no fogo. E eu vou colocar mais uma coisa ainda, isso para que os irmãos entendam que a autoridade é dada para os filhos. Sabe de que maneira? Eu e você julgaremos neste dia junto com Cristo, porque nós seremos juízes na terra junto com Cristo. O juiz, o único juiz verdadeiro é o Senhor, sim, mas nós estaremos juntos no tribunal de Cristo Jesus para como governadores, amados. Abre comigo lá no livro de Apocalipse, capítulo número 21. E amados, não pensem que eu separo a palavra, porque é difícil, né, pedir testemunho da esposa, da cunhada, do pessoal. Quando eu estava vindo aqui, no caminho, né, eu falei assim: eu tive um sonho, eu sei que está atrelada a palavra que Deus tem para cada um de nós, mas se eu falar que eu sei a palavra, não sei, mas aqui, ó, no momento que nós chegamos aqui, amado, o Espírito Santo vai mostrando para nós e revelando. Apocalipse 19, versículo número 11 em diante, que diz assim: e vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco estava sentado sobre ele. Chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a cabeça que havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Entendam isso espiritualmente. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestiduras de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha só como não é eu que falo, irmãos. É ele que pisa o lagar do vinho, e ele sairá com o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Isso pertence a Deus, isso vem de Deus. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai a ceia do grande Deus,
para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e as carnes dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne dos homens livres e servos, pequenos e grandes. O que isso significa para cada um de nós? Entenda bem: e vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e a seu exército. E a besta foi presa, e com ela um falso profeta, e diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves fartaram das suas carnes. Amados, nós estaremos no juízo final como chamados escolhidos. O exército que será de Jesus Cristo somos nós atrás. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! É a batalha do mundo espiritual, amados, que nós estamos travando. Só que nós temos que entender, a verdade é que nós temos esta autoridade. Agora, de que maneira que nós vamos agir? Vamos agir com misericórdia? Sim, vamos agir com misericórdia. Mas de quem Deus tiver misericórdia. Eu não vou querer fazer outro sacrifício, assim como Saul fez. Por quê? Eu quero ser melhor do que o próprio Deus? De maneira nenhuma. Então, esta foi uma repreensão que Deus deu ao pastor Fernando Takayama. E ele falou assim: tu queres ser melhor do que Deus? E eu já disse para que corte, porque está com divisão no coração. O que aconteceu? Ele dividiu a igreja. Literalmente dividiu a igreja. Os irmãos têm ideia de como chegar? Não sei que as coisas não vão estar passando para os irmãos, mas havia realmente uma igreja dentro de outra igreja. Havia manipulação ali dentro. Então eu quero que os irmãos entendam que o que Deus reservou para cada um de nós é que nós estejamos fundamentados em Cristo. Mas aquele que não está, ele vai ser cortado. Não é pela vida do pastor, não é pela vida dos irmãos, é o próprio Deus que corta. E a palavra do Senhor deixa bem claro para cada um de nós. Amados, se Deus cortou, não adianta. Tu ainda ora, sendo que eu rejeitei, eu cortei. Nós não podemos ser melhor do que Deus, sendo que o próprio Deus diz isso. Se Deus rejeitou, Deus cortou, amado. Cortou. Se um dia Deus chegar e falar assim: olha, perdoa, paga o preço, eu vou fazer. Deus conhece o meu coração. Se Deus não me falar, também não vou fazer, amados. Porque eu sei que obedecer é melhor do que sacrificar. Então nós temos que ter a consciência que existe o quê? Aquele a quem Deus cortou segundo a vontade dele. E aí a palavra do Senhor continua dizendo aqui, versículo número 7: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Deis muito fruto, obedeça a Deus em tudo. E essa petição que Deus faz, amados, quando Deus fala assim: pedirei tudo quanto quiseres e vos será feito, amados, é no sentido, no âmbito, amados, geral. Só que nós temos que compreender a vontade de Deus aqui na terra. Eu já falei, testifico, não tenho que mentir para nenhum dos irmãos, que um dia o meu coração não estava mais nesta nação, eu queria ir embora. Foi um período que Deus permitiu na minha vida, o trabalhar de Deus. Só que eu sei que o meu chamado é para o Japão, não é para a África, não é para o Afeganistão. Eu gostaria de estar nos países assim. Minha esposa talvez ficou com o cabelo branco por causa disso. Mas é a verdade, eu estou sendo sincero. Eu queria estar num lugar que ali você tem que ter fé mesmo. Eu imagino, mas aqui no Japão acho que eu tenho que ter mais fé do que lá. Estou falando sério. Porque aqui, para que eu possa me manter na fé, amados, às vezes é mais difícil do que lá. Aqui as coisas me atraem para o mundo. Aqui as coisas conspiram para que eu não esteja na presença de Deus. Não tem nada, só tem mato, talvez. Né? Só tem bicho, só tem tiro para lá e tiro para cá. É ou não é? Ali vai me levar para Deus mesmo, tudo quanto é jeito. Se você pegar a Deus, amado, só Jesus na casa. Agora aqui não. Aqui as coisas do mundo, né, me consomem. A carne me consome para que eu me mantenha fiel. Então nós estamos travando uma batalha no mundo espiritual também. E nós estamos levando o Evangelho onde, né,
o mundo que está ao nosso redor conspira para que nós não venhamos nos manter na fé. Difícil, né? Então, em todos os âmbitos tem a sua batalha, tem o seu modo. Eu acredito que um dia o Japão será tangível a esses países, porque é algo que Deus mostrou para nós, né? Estará ajudando diretamente. Agora, nosso coração, nós devemos estar fundamentados em entender. E aí a palavra do Senhor fala no versículo número 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Obedeças a Deus, amados. O que eu quero colocar diante de vós, se nós temos um só corpo, um só entendimento, nós temos que obedecer a Deus. Obedecer. Em todos os sentidos, amados. E obedecer, amados, não é obedecer ao pastor não, irmãos. É obedecer a Deus. Se Deus colocou algo diante de nós para que nós venhamos a fazer, amados, assim como Deus tinha colocado, e tudo é um teste nas nossas vidas, entenda isso. Tudo é um teste. Tudo é um momento de prova. Porque Saul, ele estava esperando Samuel. Estava esperando Samuel. Vocês conhecem essa passagem. Só que Samuel estava demorando. O que Saul fez? Ele pegou e ele foi sacrificar para Deus. Era o atributo que lhe cabia? Era a responsabilidade dele? Não era a responsabilidade dele. E por isso ele foi cortado. Por causa do coração. Por isso que ele foi rejeitado. E Deus rejeitou, amado, você pode ter certeza, ele rejeitou, está rejeitado. Deus não é homem para que mente. Deus não é igual eu não. Né? Deus, se ele cortou, ele está cortado e pronto, acabou. Venhamos entender isso. Né? Principalmente, se um dia, eu estou sendo sincero, irmãos, se um dia Deus cortar o pastor aqui em Hideki, eu falei isso na reunião de obreiros, os irmãos estão de prova. Se um dia Deus me cortar, eu vou abaixar minha orelhinha e vou sentar no banco e vou ficar quieto. Não vou me ousar a dizer, não, eu sou chamado de Deus. Não. Deus me cortou, eu tenho consciência. Agora, se Deus tiver misericórdia de mim, então o próprio Deus vai me levantar. Mas vai me levantar de onde eu caí. Né? Não vai me levantar em outro lugar. Eu não vou dar jeitinho brasileiro, não. Né? Não tem jeitinho. Deus, ele vai me levantar do jeito que ele quer. Então a gente tem que compreender isso, irmãos. Compreender espiritualmente que nós somos uma família, nós somos um corpo. E quando nós somos um corpo só, às vezes todo o corpo ele padece por causa de um só. Então Deus, na sua infinita graça, sua infinita misericórdia, ele vai dizer, se teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Porque é melhor você entrar sem olho no céu do que você entrar, né? Por causa de um olho você ser lançado fora. Nós somos o corpo e cada um de nós somos esse corpo. Então nós temos que entender, amados. E amados, eu vou ser bem sincero com os irmãos, de todo o coração. Deus me colocou aqui como um propósito, para zelar espiritualmente pela vida da igreja, do corpo de Cristo. E eu tenho que fazer isso, custe o que me custar. Glória a Deus. Então, amados, nós temos que o quê? Enxergar, entender e obedecer a Deus. E a palavra do Senhor deixa bem claro para cada um de nós. Obedecer a Deus, dar muito fruto a Deus, representa o que, amados? A obediência a Deus. Saul, ele em si, ele desobedeceu porque ele não soube esperar e ele foi cortado. Então, vamos fazer o quê? Vamos esperar. Vamos esperar até então que Deus, ele próprio, decida. Se for da vontade dele, né? A palavra do Senhor diz que Deus, ele mesmo, ele vai fazer. Né? Não vai ser nem por força. Esses dias veio uma pessoa, isso eu vou falar mesmo. Veio uma pessoa, né? Não foi nem para mim, isso aí chega a ter nossos ouvidos, como é terrível. Você tem que proibir não sei o que lá, porque isso é de Satanás, não sei o que lá, e tal, e tal, e tal. Você viu? Quer que a gente tome providência. E às vezes dá vontade de olhar na cara da pessoa e falar assim, me fala uma coisa, você na idade desses adolescentes, desses jovens, você fazia o quê? Você jogava bolinha de gude? Ou você também se masturbava? Você fazia o quê? Você ficava vendo Turminha da Mônica ou você via pornografia? Quem de vocês aqui nunca viu pornografia na vida? Levanta a mão. Pronto. Então, tá desse, já fala uma lata mesmo. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas fazem o quê? Eu sou santo. Eu sou santo.
Vai falar que nunca ninguém viu um homem com pênis ereto e a mulher peladona. Mentira! Talvez as crianças não limpam, glória a Deus, em nome de Jesus. Aqui, você pode levantar a mão lá. Levanta a mão. O Nicolas também. A Thaís também não é o que? Não sei. Tá vendo? Já te começa a desconfiar, não tem jeito, mano. Não tem jeito. Os meninos, o Daniel já conhece já. Se ele me perguntar, veio falar dessas coisas comigo, com a mãe dele. Mas é a realidade, irmãos. Agora, eu vou colocar uma capa de santidade, sendo que o que me purifica é Cristo Jesus. O que me purifica é Cristo Jesus, amado. Se não for Cristo Jesus na minha vida, eu estou morto. Eu estou condenado ao inferno. Agora, amados. Significa então que o pastor fica vendo pornografia por aí? Não, de maneira nenhuma, irmão. Agora, o que eu estou colocando para os irmãos, para cada um dos irmãos, é que nós temos que nos encher de Deus. Agora, não é por obras que eu tenha feito, não é porque eu não olho isso, não é porque eu não faço isso, não é porque eu não faço aquilo que eu vou ser salvo. Não vem de obras, amado. É pela ação de Cristo. Agora, se perguntarem aqui, quantos de vocês buscam essas coisas? Eu tenho certeza que nenhum de vocês estão buscando essas coisas. Então, glória a Deus por isso. Agora, quem busca Deus? Todos os irmãos vão buscar a Deus. Então, glória a Deus por isso. É esse o entendimento que nós temos que entender. Obedecer a Deus, né? Em que sentido? Né? Até esses dias alguém me perguntou a respeito disso, né? Sobre a lei. Né? Mas a gente tem que obedecer. Fala assim, não, nós temos que obedecer. Mas de que forma? Não por lei. A partir do momento que nós literalmente fazemos, porque é algo que pertence, que já vem do nosso caráter, já está fundamentado. Nós fazemos por livre e espontânea vontade. Já não se torna mais lei, é obediente simplesmente. Obedeço porque é bom, obedeço porque é justo. Isso é o nosso fruto. Então nós temos que estar fundamentados, amados. Né? Então, às vezes as pessoas julgam demais a ação do que a pessoa está fazendo. Igual às vezes as pessoas veem a pessoa fumando, irmão, chupeta do diabo. Mas eu pergunto, o que é pior? O que se pode ver, o pecado visto ou o pecado encoberto? Eu falei isso com minha esposa esses dias. O que é pior? O pecado que se pode ver, nosso, que eu sou falho, ou o pecado que está lá dentro do nosso coração? Porque Cristo não morreu pelo externo, Cristo morreu pelo interno. Né? O sangue de bodes e carneiros, quanto à purificação, lá no livro de Hebreus 7, ele purifica quanto mais o sangue de Cristo. Só que ele purifica a nossa consciência, ele purifica a nossa alma. Então, amados, não adianta ter aqui, eu falo assim, eu sou super pastor, amados, aqui não. Amados, eu não sou nada, se não for Cristo na minha vida. Os irmãos têm que entender isso, por isso que eu digo para os irmãos têm que se fundamentar com Cristo. Deus me chamou? Sim, me chamou. Com qual decreto? Para cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Chamar de Deus, para ensinar, para mostrar para a igreja, para andar junto com os irmãos. É isso que Deus me chamou, só para isso. Agora, toda a ação foi de Cristo Jesus. Quem pagou o preço não foi o pastor Guilherme, quem pagou o preço foi Jesus Cristo. Eu não estou pagando o preço não, irmãos. Tem gente que fala assim, não, eu não estou pagando preço nenhum não, quem pagou foi Jesus Cristo. Eu simplesmente estou obedecendo, eu estou gerando fruto. Só isso, obedecendo a Deus, que é muito mais do que obrigação. Né? É a realidade. Se fosse ver pelo lado da lei, é muito mais do que obrigação obedecer a Deus. Só tem coisa boa escrita. É muito mais do que obrigação. Agora, mas nós temos que estar fundamentados por amor, não, né, por obrigação, por amor. Então nós temos que enxergar, amados. Por isso, e quando eu e você, nós compreendemos a profundidade do que simboliza ter o mesmo Espírito, o mesmo coração, irmãos, nós vamos o quê? Nós vamos estar dentro, segundo a vontade do Pai, em um só contexto, como igreja. E aí nós pedireis, isso está no plural, hein, pessoal? Não é que você vai pedir, vai acontecer. Pedireis, nós pediremos, e isso vai nos ser dado. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Antes de terminar, eu quero fazer uma oração aqui, em favor, amados, exatamente isso. Quantos de vocês sabem e concordam, são a favor do divórcio aqui? Quantos de vocês são a favor do divórcio? Ninguém é a favor do divórcio, então todos concordam comigo. Então eu quero fazer uma oração contra o divórcio. Eu quero fazer uma oração dessa forma. Eu vou dizer por quê. Porque na realidade, amados, muitas vezes a gente sabe que se levantam inimigos espirituais para derrubar famílias. E a família foi algo que Deus instituiu.
Amados, Cristo, Ele já fez a obra. Agora, nós podemos pedir a Deus, né? Podemos pedir a Deus um só propósito, para que Deus venha com o remédio dele. Aí, a ação é de Deus. Então eu quero pedir, por favor, eu não vou citar nomes porque isso não convém, mas eu quero estar pedindo, né, uma oração, para que Deus venha destronar. Deus conhece o meu coração, sabe o que eu estou falando, né? E mais especificamente eu vou estar citando isso particularmente com Deus. Mas eu quero fazer, junto com a igreja, eu quero pedir a oração com a igreja agora, em concordância unânime, para que Deus venha derrubar, né? Derrubar mesmo, porque Ele mesmo já derrubou, né? Que Ele venha simplesmente passar o remédio dele agora nessa situação, para quebrar todo o levante sobre a vida da família, do casal, né? E não só da vida dessas pessoas, sobre as nossas vidas também. Porque se vocês falarem para mim, todo casal aqui que fala assim, nunca pensou, eu jamais separarei na minha vida. Se vocês falarem isso também, vocês estão brincando comigo, né? Porque com todo respeito, amado, todo casal já passou por dificuldade, já pensou na sua vida, ou talvez já tenha saído dessa boca. Vamos separar! Eu acho que todo mundo já passou por essa situação. Então, amados, não é de Deus, nós sabemos isso. Então nós vamos orar especificamente. Em que sentido? Para que isso seja derrubado, para que espíritos que estão vindo contra a nossa casa, nossa família, né, nesse sentido, venha ser derrubado em nome de Jesus Cristo. Amém? Coloque de pé. Antes de nós estarmos ceando, quero fazer essa oração. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, neste momento em favor da família, Pai, família de Cristo, nossa casa, nossa família, Pai, os nossos parentes que estão longe, Pai, Tu conhece, Pai, e sabes o nosso coração, Pai. Bem sabemos que por muitas vezes o inimigo ele não tem pressa, Pai, para nos derrubar, o inimigo não tem pressa para nos destruir, Pai, porque ele bem sabe, Senhor, Pai, que nós estamos neste mundo, e este mundo já está no maligno, jaz no maligno, como diz a Tua palavra. Mas nós, Pai, a Tua igreja, a Tua noiva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, Pai, bem sabemos que tudo que pedirmos aqui na terra, Pai, concordando, Pai, será, Pai, no céu. Tudo que ligarmos será ligado, tudo que desligarmos será desligado. E se acerca de qualquer assunto concordarmos na terra, Pai, será concordado no céu. Senhor Pai, eu sei que é Tu que julga a causa, Pai, do Teu povo, da Tua igreja, Pai. Por isso, Pai Santo, bem o sabemos, Pai Todo-Poderoso, que por muitas vezes dentro do coração do homem, Pai, a separação, o divórcio, Pai, a cegueira espiritual, Pai, porque por muitas vezes muitos estão cegos, Pai, levados cativos, Pai, assim como está escrito no livro de Provérbios, Pai, bem o sabemos, Pai. Por muitas vezes a pessoa se prepara, Pai, se adorna, Pai, e Tu sabes de quem estou falando, Pai, para tirar, Pai, como uma ovelha matadora, conduzindo aqueles que sem sabedoria, Pai, e não têm buscado a Ti, Pai. Mas neste momento, Pai, coloca, Pai, as Tuas mãos nesta causa, Pai, destronando em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E eu digo hoje, Pai, na autoridade do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai, se Tu rejeitou, está rejeitado, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, diz a Tua palavra, Pai, a vara que em mim não dá fruto, Tu corta e joga fora, Pai. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, que seja cortado, Pai, se for da Tua vontade, e joga no lago de fogo, Pai. Agora, Pai, se alcançares a misericórdia, Pai, segundo a Tua vontade, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que alcance misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós cremos e bem sabemos, Pai Todo-Poderoso, Pai, que segundo a Tua vontade, Pai, segundo o Teu querer, Pai, Tu chamou, Pai, e Tu decretou, Pai. Por isso eu rogo, Pai, em favor desta família, Pai, que está tão longe, Pai, mas, Pai, a Tua oração, Pai, vai de encontro agora, Pai. Honra a fé, Pai, e que esta situação sirva, Pai, para que eles conheçam a Deus, Pai. Que esta situação adversa sobre a vida deles, Pai, sirva para que eles se fundamentem em Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Agora sobre a vida de cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, Pai. Quantos dos Teus filhos, Pai, já passaram por situações difíceis? Quantos dos Seus filhos, Pai, já passaram por situações adversas aqui, Pai? Mas bem sabemos, Pai, que Tu tens guardado e Tu tens zelado, Pai, pela vida de cada um de nós, Pai. Por isso, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda a nossa casa,
Guarda a nossa família, guarda a vida de nossos irmãos, Pai, que estão nessa nação, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Conduzindo-os, Pai, para a vida eterna, Pai. Conduzindo-os, Pai, como uma família, Pai. A família de Cristo, Pai. Fundamentados em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai. Por isso, Pai Santo, como ministro do Evangelho, Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, as nossas vidas, nossa casa, nossa família. Bem sabemos que temos a plenitude e a comunhão, Pai, a comunhão do Espírito Santo, Pai. Por isso, Pai Santo, que nós estejamos dia após dia fundamentados em Ti, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Eu agradeço a igreja, amados, né? Porque uma coisa eu falo para os irmãos, por muitas e muitas vezes, amados, eu não culpo somente a pessoa, né? Mas também não dá para falar que tudo é Satanás. Nem tudo é Satanás. Nem tudo é Satanás. Então nós temos que entender que a nossa ação, né, o que nós fazemos, ela pode ter um efeito lá para frente. Só que a gente sabe que o inimigo vai usar os seus meios, né? E a gente sabe que existem pessoas que estão padecendo, né, lá no Brasil, pessoas conhecidas nossas em várias questões, mas de que Deus está colocando a mão nessa questão, né? Porque, amados, o divórcio não é de Deus. Amém? Vamos entender isso. Então eu digo, eu sei que a gente vai sofrer por muitas vezes. Quantos de nós talvez já passamos por situações dessa maneira? Mas, amados, o importante é que nós passamos, né? Então, até passar essa fase, não adianta a gente chegar para uma pessoa que está ali no coração lá, não quero separar, não adianta a gente tentar falar de Deus para essa pessoa naquela hora, que a pessoa não vai dar coração para isso. Ele já decidiu no seu coração. Só quem pode tocar no coração é Deus. Então, nossa função vai ser o quê? Orar, interceder por essa vida, né? Para que Deus possa estender as suas mãos e limpar esse coração e fazer abrir os olhos. Porque, irmãos, a cegueira espiritual, eu digo, sabe, o inimigo veio para cegar espiritualmente de tal forma. Se a gente não tiver um escape, né, e Deus dá um escape pela misericórdia de Deus, se a gente não tiver o escape, a gente cai, irmãos. Nós temos que ter o escape da parte de Deus para que a nossa alma seja livre do inimigo mesmo, né? Nós temos que estar fundamentados. Amém? Nós, Cristo. Amados, isso prova que nós temos um corpo só, nós temos, né, somos um corpo em Cristo Jesus, né? Porque os irmãos concordam nessa questão. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que Deus já está estendendo sua mão. Só que a gente tem que tomar cuidado com o coração contrário também, porque é só Jesus na causa. Tem gente que ainda ora para que Satanás se converta ainda, né? É verdade, irmãos. Tem gente que ora ainda, né? Tem até um testemunho engraçado, o pastor falando assim: não, vamos orar em favor da vida de Satanás, para que Satanás se converta. Aí o pastor chega: não, irmão, mas não vai ficar orando para Satanás, né? Satanás não vai se converter. Mas, pastor, você não se converteu? Né? Falando que o pastor é pior que Satanás, né? Tem misericórdia, né, amados? A questão é que não é questão de conversão, é que ele já decidiu no seu coração. A decisão dele, né? E Deus cortou, está cortado. Satanás não vai voltar a reinar. Amém? Em nome de Jesus Cristo. É o pecado de divisão. Vamos estender as nossas mãos. Pai Santo, eis-nos aqui, Pai, diante de Ti, Pai, reunidos, Pai, para unidos celebrarmos, Pai, a santa ceia do Senhor, Pai, declarando, Pai, o sacrifício de Jesus Cristo, Pai, que faz valer em nossas vidas, Pai, como um único corpo, Pai, o corpo de Cristo, Pai. Sei, Pai, que a Tua palavra, por muitas e muitas vezes, Pai, aparenta ser dura, Pai, mas assim, Pai, também, Pai, bem sabemos, Pai, que esta palavra, Pai, é a palavra que em nós gera vida, Pai, e vida em abundância. Por isso, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta mesma palavra, Pai, a qual nos foi dada, Pai, assim também, Pai, é a palavra que em nós, Pai, é apregoada, Pai, e assim, Pai, em memória de Ti o fazemos, Pai. Celebramos a Tua Santa Ceia, Pai, declarando, Pai. Neste momento oramos e consagramos este pão, Pai, e damos-Te graça, Pai, graças a Ti, Pai, e declaramos: este é o meu corpo, que é partido por vós. Por isso, Pai, nós oramos e consagramos em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Santo é o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória. Amém.
Diz a palavra do Senhor: este é meu corpo que é partido por vós. Comamos todos juntos em nome de Jesus. Comamos em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, deste cálice do Novo Testamento, a nova aliança do meu sangue. Fazeis todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comedes e bebedes, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pai Santo, eis aqui, Pai, o cálice, Pai, o fruto da virgem, Pai, que simboliza, Pai, o teu sofrer, Pai, o teu humilhar, Pai, o seu sangue vertido na cruz do Calvário por cada um de nós, Pai. Pelas suas pisaduras fomos sarados, Pai. Sarada a nossa alma, Pai, para que possamos estar contigo. Por isso, Pai Santo, Pai, declaramos, Pai, o cálice da nova aliança, o Novo Testamento que a nós é apregoado no dia de hoje, este Evangelho, Pai, de boas novas, Pai. Por isso, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai, nós consagramos o fruto da vide, Pai, e declaramos, Pai, que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por isso, Pai, como ministro do Evangelho, Pai, eu ministro sobre a tua igreja, Pai, sejam perdoados os pecados da sua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz: este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança do meu sangue. Bebamos todos em nome de Jesus Cristo. Bebamos em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Obrigado, Jesus. Pai, te louvamos, Pai, que te deu um infinito amor, Pai, da qual a nós, Pai, nos foi dado. E pela tua infinita misericórdia, Pai, nós o recebemos, Pai. Porque bem sabemos, Pai, que teu amor, Pai, a tua graça, o seu perdão, a sua misericórdia está sobre as nossas vidas, Pai. E nós vivemos este amor, Pai. Pai, por isso, diante de ti, Pai, damos graça, Pai. Porque em nós, Pai, o teu infinito amor, Pai, reina, Pai. E declaramos unidos, Senhor Jesus Cristo, Pai, que esperamos em ti, até o momento, então, de que tu, ó Senhor, Pai, decidires, então, a busca, Pai, o encontro do noivo com a noiva, Pai, e assim estaremos, Pai, para as bodas, Pai, juntamente contigo para todo sempre. Por isso, Pai Santo, Pai, esteja com cada um de nós, Pai, dia após dia nos fortalecendo na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Quem está feliz, diga amém, glória a Deus. Amém. Está na casa do Senhor, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza. Amém. O seu coração, não por tristeza, por necessidade de Deus dá com alegria. Glória a Deus. Salmo 133 diz:
Ó, como é bom e como suave, seja uma viva e iluminada, e com óleo precioso que desce, precioso que sobe a cabeça e que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla, as suas vestes com ouro, meu irmão, que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Instaurando nossa vida, nossa oferta com Jesus. Pai, aqui estão, Senhor, os dízimos e as ofertas da tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, cada dizimista, cada oferta, Senhor, porque aqui, Senhor, não é, Pai, a oferta que sim, mas a oferta melhor é a oferta de amor, Senhor, que damos a Ti, Senhor. Obrigado por esse dia de hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Neste momento também a gente dá a oportunidade, né, aos irmãos sentir no coração. Amém. Dê uma oportunidade para alguém. Amém. Passa a palavra, pastor. Amém. Perdão. Louvor. Eu quero convidar a igreja, amém? Em um só espírito, em um só coração. Declararmos unidos o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário e declarar de que nada que possa vir contra as nossas vidas as nos separar, porque os nossos olhos estão em Cristo, os nossos olhos estão em Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, iremos andar unidos em um só coração, em um só propósito. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu consigo, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Declare: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu
nenhum outro sacrifício, Pai, será feito, porque o sacrifício, Pai, através do Seu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário, já foi feito. O que nos resta hoje, Pai, é o sacrifício de louvor, Pai, de te louvar e te adorar. Declara no seu coração: vem o Senhor, e a vida vem descer. Como oferta de amor e sacrifício. Entregar.
a oportunidade da igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Eu queria compartilhar com os irmãos mais um pouco do mover de Deus na minha vida. Tem sido constante, né? E, sim, os irmãos sabem, é muito difícil, né? A gente trabalha em Caixá, a gente trabalha com muitas pessoas, né? E desde que eu entrei nesse Caixá, assim, eu vejo em mim uma pessoa diferente já, né? E eu estou mais tranquila, mais sossegada. No Caixá também, assim, eu sempre estou no meu cantinho, converso com todo mundo, dou um dia para todo mundo, dou um tchau. Os japoneses gostam muito de mim. Só que, ultimamente, eu tenho tido, assim, alguns problemas, assim, com algumas pessoas, eu acho, pelo fato de ser assim. Aí eu penso, nossa, então acho que eu tinha que ser ruim, assim. E eu procuro trabalhar da melhor maneira possível, sempre fazendo tudo direitinho. E muitas vezes as pessoas à volta parece que não gostam, né, que você seja assim. E eu tive sérios problemas por causa disso. Aí, em certo momento, parei e falei para Deus, a coisa do porquê, né? Mas por que, Senhor, se eu não faço nada para ninguém, eu ainda oro por eles, mesmo eles fazendo certas coisas para me prejudicar? E Deus respondeu no meu coração, né? Assim, se o Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus, né, foi perseguido, imagina eu. E essa semana a coisa ficou um pouco mais complicada ainda lá, né? E eu fico nervosa. Agora, assim, eu não quero nem antes, eu fico nervosa, eu brigo. Eu fico nervosa, eu choro. Todo mundo me pergunta, o que foi, japonês? O que foi? Você é sempre tão sorridente, porque você está chorando. Eu não sei responder. Aí ficou uma bagunça lá no serviço, fizeram uma coisa, claro que fui eu fiquei chateada, porque eu tenho que trabalhar direitinho. E houve uma grande fofoca lá. Foi triste, porque veio de pessoas também que são da casa do Senhor, né? Eu fiquei muito triste com isso também. Aí no dia seguinte, eu queria resolver aquela situação de qualquer jeito. Aí meu marido chegou em casa, perguntou como é que estava. Aí eu falei para ele, não, hoje eu vou fazer isso, vou falar isso para outra pessoa, para outra pessoa fazer isso, vou falar isso, vou falar isso, vou falar isso. E que aí quando eu saí de casa, acho que ele ficou preocupado, né? Porque eu ia falar tanta coisa para tanta gente. Aí eu entrei no carro e eu já fui orando, né? Comecei a orar. E quando eu cheguei no serviço, eu não falei nada para ninguém. Não fiz nada. E a Lida chegou, você está bem? Eu falei, não, estou bem, né? Ela falou, é questão de ontem. Eu falei, vamos ficar na paz, né? Vamos esquecer tudo isso. Ela falou, ai que bom, né? Eu falei, vamos esquecer. Aí, tanta pessoa que eu ia falar tanta coisa e eu não falei nada. E eu vi que Deus foi tocando e eu trabalhei tão bem aquele dia. Glória a Deus. Mas eu trabalhei tão bem. Eu orei, depois meu marido veio e falou para mim que tinha orado por mim também. Glória a Deus. Tá bem? E eu sinto, assim, o mover de Deus, porque se fosse antigamente, eu ia ter falado aquele monte de coisa para um monte de gente, ia dar um bolo maior ainda do que já estava. Né? E creio eu que é o mover de Deus na minha vida. E questão do meu filho também. Eu acho que os irmãos lembram, né? Quando ele ficava doente, aquele LB que eu fazia. E eu ficava, não, que o Caio está doente, eu ficava preocupada. E, assim, ficava difícil até para mim e para o meu marido, porque a gente acabava brigando. Aí ontem o Caio, ele ficou um pouquinho doentinho, ele teve uma febre, assim, nada, uma febre alta. E a gente levou ele no médico, aí o médico colocou na garganta. Aí a gente deu um remédio de febre, a gente saiu do médico, aí ele começou a vomitar. Eu falei, agora vamos em outro médico, porque o próprio médico falou, se ele melhorar, vai em outro, porque eu sou pediatra. Eu falei, então a gente vai, né?
Aí no carro eu falei pro meu marido assim, eu falei, nossa, que peço que Deus abençoe, né, todas essas mães, esses pais, porque às vezes eles passam por cada coisa, a gente com uma fé, a gente fica bem preocupada já, né? Aí a gente começou a relembrar como é que era antes, né, que a gente passou com o carro. Só que ele estava daquela forma ontem, ele estava com uma febre alta, então ele vomitava, ele só queria comer. Mas eu estava tão em paz, eu estava tão em paz, que eu acho que eu nunca passei assim por um momento dele dessa forma que me deixasse tão em paz, né? Porque hoje eu sei que, seja onde for, como for, Deus está comigo. Muitas vezes eu falo, eu quero trocar o Caio de boi comigo, porque ele acostumou, eu tenho medo dele por outro boi comigo, eu judia dele. Aí Deus, como Deus fala assim para mim, seja onde ele estiver, eu sei que Deus vai cuidar dele. E hoje eu consigo passar por isso assim, com bastante tranquilidade, calma, e nossa, louvo a Deus por isso, porque assim, é bom para a gente, porque a gente não se estressa, não briga mais. E mais uma coisa, hoje eu entrei na internet para conversar com a minha mãe, né? Aí minha mãe conta as coisas boas que acontecem lá. É claro, com aquela vontade de estar pertinho, eu falo, ai meu Deus, que eu queria estar lá. Aí assim, na hora eu fico assim um pouco chateada. Aí eu falei, Maria, você tem vontade de ir embora? Eu tenho, né? Mas agora não dá. Aí eu fiquei um pouquinho assim na hora, acho que uns 15 minutos chateada. Aí daqui a pouco eu já estou conversando com ele assim, tá vendo como Deus é bom? Eu já estou tão feliz agora. Eu já orei, já pedi para Deus, mas eu estou tão feliz agora. E eu falo, gente, como é maravilhoso, né? A gente passar por situações e conversar com Deus um pouquinho, eu já me sinto tão bem depois. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Mais algum irmão? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu não queria me acomodar com a igreja, e menos ainda com Jesus, amém? Eu quero falar um pouco a respeito do pedido daquela oração no domingo passado, que eu tenho pedido para a igreja. E na hora que eu não estava naquela oportunidade, eu achei que, né, podia estar passando, eu falei, não, mas até no final do culto, antes que o pastor dá a bênção sacerdotal, o Espírito Santo me incomodando nisso, eu tenho que falar. Glória a Deus. Mas por quê? Eu já agradeci a ele e também não quero acovardar com a igreja, porque eu pedi oração para você. Glória a Deus. Então eu quero também te agradecer, em nome de Jesus, pela sua oração que eu pedi domingo. E também quero te agradecer também por você que não orou. Por quê? Porque Jesus é tremendo. Então eu pedi, e a palavra de Deus já disse na boca do pastor sobre o divórcio. Eu nunca fui a favor do divórcio. Menos até quando eu conhecia esse Jesus maravilhoso. Nunca fui a favor do divórcio. E infelizmente na minha família, debaixo do meu teto, eu tenho um divorciado, que é o meu filho, né? Mas nem por isso eu vejo do outro lado que ele ama muito a mim. Ele anda muito, ama mesmo a eles. Eu vejo, mas veja isso. Ele chora. Há um momento que ele chora. Então você já viu um homem quando ele chora assim? Muitas das vezes não é emoção. Talvez muitas das vezes é pelo amor, né? Então, e tem uma namorada. Não sou contra também, não. Não é verdade? Não sou contra. Porque o homem sem mulher é difícil. E muitas das vezes eu vejo ele aqui, ele vejo ele não vejo, porque ele reconhece que ele está no pecado. Ele reconhece isso. Hoje ele me falou, pai, não vou na Santa Ceia, eu convidei para a Santa Ceia ontem, hoje, né? Pai, o senhor está vendo aí, eu estou vendo. A Santa Ceia, eu sei disso, e eu entrando nessa, eu vou me condenar mais ainda, né? Então eu quero respeitar esse Deus maravilhoso. O senhor não está vendo o que ele está fazendo, mesmo dessa forma, com as bênçãos que ele está derramando sobre as nossas vidas? Então o que eu quero ganhar? Você que orou pela minha ex, Nora,
E então o que eu quero falar é que a palavra de Deus disse que a oração do justo, ela faz coisas efetivas. Então você, o justo, eu quero te louvar e agradecer em nome de Jesus, porque no terceiro dia, na quarta-feira, ela já esteve na porta da minha casa, e quando abriu a porta, ela falou assim: olha, eu estou sabendo que você está indo ao Brasil mesmo, no final do ano, já estou sabendo. Só que agora, eu queria, há dias que eu venho matutando, quebrando cabeça, chorando, uma desesperada, porque uma mãe chora com o filho, sim. Um pai chora com o filho. Então eu falei assim: olha, mesmo com todos os erros, meus erros, eu tenho um sentimento. Por quê? Porque eu amo minhas filhas. Eu escutando dali de casa, escutando, né? Isso era de noite, já era 9 horas, quando eu chegou do trabalho, e falando aquelas coisas, chorando, entendeu? E falando aqui, eu falei: o que é Deus? Já comecei a agradecer a Deus. Olha, Senhor, eu te agradeço por o Senhor ter ouvido, não somente a minha oração, mas a oração que eu pedi para a igreja. Então eu sei que o Senhor é maravilhoso, o Senhor move mesmo. Então ali eu vi ela movida, irmãos, vi ela muito movida, e chegou no fim. É difícil a gente falar assim, de dó, né? Sei lá, não sei, não tem explicação. A explicação que eu tenho, dizer só à igreja, que olha, vale a pena nós servir esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Porque Ele responde no estado. Eu estava sozinho. Muitas das vezes a esposa já falava: não, ela não quer nada, é assim. Muitas vezes critica. Eu não vou falar outras coisas, eu vou falar do mesmo corpo, porque eu e a minha esposa, nós somos só um corpo de Cristo. Mas muitas das vezes eu me sinto, porque quando você talvez está cortando uma unha, que dá a paradinha a mais, dói. Talvez uma unha, uma mexadinha, dói todo o seu interior. Agora você imagina isso, se eu e minha esposa nós somos um. Então muitas vezes eu vejo palavras sair da boca dela, assim, amor, fala palavras que abençoa, não palavras que amaldiçoam, né? Então chegou num ponto de eu chegar e pedir isso para a igreja, né? Você está vendo aí que a gente sozinho não dá conta de caminhar com Jesus. Muitas das vezes nós somos irmãos, nós somos filhos de um Deus só, então nós sempre estamos unidos, né? Comendo da mesma comida, bebendo da mesma água, e assim fortificando o nosso Cristo Jesus. Então o que eu quero dar para a igreja é o seguinte: ela chegou, falou tantas palavras bonitas, que há muito tempo eu não via. Isso foi na quarta-feira. Na sexta-feira foi folga dela, ela chegou, quando bateu a campainha que abriu a porta, ela falou assim: Tiffany é a filha dela, a minha neta mais velha. Tiffany, vamos com a mamãe. Eu quero que você vá em casa, ajunta todas as coisas boas que você tem, para que você possa levar ao Brasil. Então quer dizer que ela já está aceitando a ideia. Glória a Deus. Aceitando não, ela já aceitou a ideia, né? Desde que ela não queria, porque eu cheguei a falar aos irmãos que ali foi pessoas mesmo que falou para mim, e ela chegou a falar para a Lúcia mesmo. Nossa, foi antes de ontem, sexta-feira, ela falou para a Lúcia: não, Lúcia, eu pensava coisas horríveis, porque eu estou sentindo sozinha, estou sentindo abandonada. Então é por isso que algo falava comigo, a tia falava assim: ó, a vovó está querendo ir embora, a vovó está querendo ir embora para o Brasil. E nisso começou. Você vê que a pessoa quando está fraca, isso mexe muito. Então ela falou assim: não, eles não vão levar a minha neta, a minha filha, porque se eles tentar levar, se você tentar levar, eu mato. Elas me matam também. O diabo faz isso mesmo. Muitas das vezes o diabo faz isso. Mas o diabo só faz isso quando você dá a brecha. Foi o que acabou de falar na boca do pastor. Entendeu? O diabo, tudo, não é o diabo não. Mas o diabo ele só entra na sua vida, na minha vida, se nós damos brecha. Aí ele entra mesmo e faz de nós gato de sapato. Então assim também, ela caiu. Mas sabendo que ela caiu. E hoje ela precisa de muita oração. Então, a minha oração, a sua oração, se somou, o nosso Deus respondeu.
Então eu quero agradecer, que hoje ela está bem aquebrantada. Quero que você continue orando, para que ela venha se arrepender, para que, assim como o pastor falou mesmo, que a pessoa, quando já conhece um caminho de Jesus, não precisa ir atrás não. Através da sua oração, através do arrependimento, ela vai vir nessa igreja. E se brincar, Deus traz ela de joelho. Não traz ela nem caminhando, traz ela de joelho. Como os muitos religiosos sobem tantos degraus de igrejas por aí, de joelho, imagina, Deus pode também trazer até de joelho. Então é por isso que muitas das vezes nós não devemos criticar ninguém, mas devemos orar. Amém? Agradeço pela sua oração e peço que você continue orando. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém? Irmão? Amém. Glória a Deus. Paz, igreja, amém? Eu quero partilhar uma palavra que está em Colossenses, né? No capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, do versículo 12 ao 19. Amém? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e de que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, nos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Aleluia. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Mais alguém? Mais um irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, o privilégio, como o Paulo falou na reunião a respeito de que o coração da irmã Paula, ela realmente se quebrantou contra a questão de ir ao Brasil, colocou aqui diante da igreja, e a gente sabe que realmente quando a igreja ora realmente no propósito, só amados, num só objetivo, a gente sabe que Deus ouve. E como aqui a palavra do Senhor mostra para cada um de nós, amados, nós vemos bem claramente o que foi lido aqui no livro de Colossenses, amados, que traz para cada um de nós o que, amados? Todo o corpo bem provido, da qual cabeça é Cristo Jesus. Então nós temos que olhar de que forma? Nós temos que orar olhando para Cristo Jesus. Nós temos que olhar, vendo que realmente é o Senhor. O Senhor é aquele que dá sabedoria para cada um de nós, entender, para que a gente possa buscar, a oração perfeita em Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Quero orar, abençoar a igreja. Glória a Deus. Pai Santo, como ministro do Evangelho, Pai, damos graça pelo Pai infinito privilégio que nós temos, Pai, e podemos fazer parte deste corpo, o corpo no qual, Pai, Tu tens sido cabeça, Pai, Tu tens feito, Pai, nos ligado, Pai, pelo amor de Cristo, Pai, que está aí, Pai, em nossas vidas. Por isso, Pai Santo,
que a tua paz, a sua alegria, Pai, a força que vem do alto dos céus, Pai, esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai Santo. Assim também, Pai, seja bendito, Pai, tudo que nós temos por direito adquirido, tudo que carrega o nosso nome, tudo que é conhecido como tido por nosso, é bendito em Ti, pois bem sabemos que tudo vem de Ti e é para Ti, Pai. Por isso, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, a Tua bênção está sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Estenda suas mãos aos céus, e a graça abundante do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre, com toda a igreja, e todos nós juntos venhamos dizer amém. Deus abençoe a vida de todos.